Graça e paz a todos que amam a palavra de Deus. Seja bem-vindo. Meu nome é Randall. Hoje mesmo eu li um autor escrevendo a respeito de exemplos. Ele falou mais ou menos assim, que o ser humano é péssimo em termos de raciocínio. Mas quando se trata de seguir e imitar uma outra pessoa, ele é craque. Ele faz muito bem. É interessante que o Novo Testamento faz muito bem as duas coisas. Nos apresenta o ensinamento e está repleto de exemplos para nós seguirmos. Começando com Deus Pai, Jesus, indo até os apóstolos e muitos outros irmãos que servem de exemplo digno de imitação dos santos de Deus. Em Atos capítulo 11, nós temos mais um grande exemplo. Porque nós somos povo de modelos. Como cristãos, nós seguimos o modelo do Novo Testamento e de muitos modelos dentro da palavra de Deus. Em Atos 11, nós vamos ler a respeito da igreja na cidade de Antioquia. E vamos descobrir hoje, vamos fazer esse procedimento. Vamos mencionar rapidamente vários pontos desta congregação que serve até hoje para nós como exemplo, como modelo. E no final eu vou falar de um sétimo ponto, com um pouco mais de detalhe, que serve muito bem para nós no momento em que nós estamos vivendo. Então vamos fazer essa leitura. Atos capítulo 11, eu vou começar a partir do versículo 19 até o versículo 30, o final do capítulo. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judeia. E o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. O que tornou a igreja em Antioquia como modelo para nós? Vamos mencionar 6 coisas aqui e um sétimo, que eu vou falar em mais detalhes. Primeiro, o primeiro ponto de modelo que serve muito bem para nós é a mensagem. No versículo 20, o autor Lucas, no livro de Atos, diz que esses cristãos foram pregando a mensagem, as boas
novas a respeito do Senhor Jesus. Este era o assunto deles. Eles não entraram na política, não falaram de perseguição, eles não falavam assim das correntes filosóficas daquela época. Eles falaram uma coisa simples, direta, uma coisa corajosa, as boas novas a respeito do Senhor Jesus. Em segundo lugar, um segundo ponto de modelo que nós vemos na igreja em Antioquia era a acolhida de irmãos que chegaram para ajudar, nos versículos 20, 22 e 24. A igreja em Jerusalém viu o que tinha acontecido e, evidentemente, com alegria de ver a boa nova se espalhando em mais lugares, resolveram enviar um dos seus melhores homens, Barnabé. O nome dele significava incentivo, encorajamento, e foi isso que eles queriam fazer com os irmãos, os novos convertidos, na cidade de Antioquia. Então mandaram Barnabé para dar uma força para eles. Precisamos fazer a mesma coisa hoje. Acolher pessoas que querem vir nos ajudar. E número 3, Barnabé viu que o trabalho era muito maior do que ele tinha conta, que ele tinha forças para resolver. Então, número 3, o ponto de modelo, somar forças. Ele foi procurar Saulo. Ele sabia a respeito de Saulo e sabia que esse homem podia ser muito útil. Nos versículos 25 e 26, ele foi até a sua cidade natal, a Tarso, e procurou Saulo e trouxe ele até Antioquia. Precisamos ver também que às vezes o trabalho é muito maior do que nós temos condições de fazer. Precisamos somar as forças. Ponto número 4. Havia uma ênfase no ensino, versículo 26. Além daquela pregação inicial da parte dos cristãos em Antioquia, Barnabé e Saulo diz que eles se reuniram com a igreja, olha só. Eles se fizeram solidários, presentes no meio dessa congregação e nessa sua presença eles ensinaram um ano inteiro. Imagina só, 2 homens qualificados, animados, bem convertidos, e falava de Barnabé a respeito dele, que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muitas pessoas foram convertidas por meio do seu trabalho. Então houve essa ênfase no ensino. Como igreja de Deus, não precisamos ficar desviados por outros interesses. A igreja precisa desse modelo de ênfase no ensino. Número 5, no versículo 26, diz que os cristãos lá em Antioquia foram chamados pela primeira vez. É a primeira vez que o termo aparece, foram chamados de cristãos. Em Isaías, havia uma profecia que com a junção de judeus e gentios, que Deus daria ao seu povo um novo nome. Eles foram chamados por Deus pelo nome de cristão. Então a igreja acolhe a todos, independente da sua classe social, independente da sua raça, da sua origem, a igreja é para todos. E é nesse momento, em Antioquia, não aconteceu lá em Jerusalém, aconteceu em Antioquia, que os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos. E esse comentário no versículo 26 segue logo em seguida o ponto a respeito do ensinamento. Ensinaram sobre Jesus. Ensinaram a doutrina de Cristo. E assim eles foram identificados não como judeus, nem como gentios, mas pelo ensinamento e a vida em Cristo. E número 6. Um outro ponto que serve de modelo para nós hoje, que nós vemos na igreja em Antioquia, foi o senso de irmandade e assistência que eles nutriram dentro daquela congregação. Nos versículos 27 a 30, nós vemos que essa fome estava espalhando pelo mundo inteiro e eles resolveram, como a igreja lá de Jerusalém enviou ajuda para nós aqui em Antioquia,
É certo que nós mandemos de volta uma ajuda para aquela congregação e para aqueles irmãos naquela região da Judeia. Jerusalém ficava na Judeia. E um ponto aqui interessante para nós. Aquela fome se espalhou no mundo daquela época. E o que acontece no mundo todo hoje em dia afeta a nossa maneira de viver e servir. Precisamos dessa consciência global, mundial. Agora eu quero chegar no 7º ponto, onde eu vou passar um pouco mais de tempo aqui. É o crescimento pela dor. O crescimento pelo sofrimento. É a dor da perseguição. Voltando para o versículo 19. Por que é que as pessoas chegaram em Antioquia e começaram a pregar o evangelho? É porque, por causa da perseguição, os discípulos foram deslocados dos seus lares. Eles tinham que sair, não tinham opção. O texto diz que somente os apóstolos ficaram em Jerusalém. E no capítulo 8 de Atos, versículo 4, diz que os discípulos que saíram de Jerusalém foram proclamando a palavra de Deus. De uma certa maneira, nós passamos hoje uma situação mais ou menos parecida ao contrário. Eles foram deslocados fisicamente dos seus lares, tinham que ficar longe. Nós, porém, estamos trancados dentro dos nossos lares. Mas estando longe ou estando trancados dentro de casa, nós enfrentamos sofrimento, dificuldade, dores. Nós fazemos isso por causa de Cristo. E precisamos abraçar. Hoje, o mundo quer fugir da dor. As pessoas do mundo fazem qualquer coisa para não sentir dor, para não sofrer. Mas o cristão abraça a dor, abraça o sofrimento, porque sabe que da mesma maneira como Cristo se ofereceu na cruz para sofrer, para sentir a dor e para assumir a nossa culpa na vida dele, nós também vamos compartilhar a palavra de Cristo por meio do sofrimento. Faz parte daquilo que nós somos e daquilo que nós fazemos. Há um ditado popular que diz que se não aprendemos por amor, aprendemos pela dor. Olha, os cristãos aprendem e servem por ambos, pelo amor e pela dor. Lembra de Paulo, em Gálatas 4, versículo 19, quando ele diz lá para os cristãos: meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. E mais ainda, ele disse em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 28, ele falou assim: além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Nós somos um povo de modelos. Deus sabe como nós precisamos de exemplos a seguir. E temos muitos. Nós temos uma multiplicidade, nós temos muitas possibilidades de encontrar o plano de Deus no Novo Testamento, não somente pelo ensino, mas também por seguir modelos que ele nos deu. A igreja em Antioquia supre para nós grande parte desse modelo. E há muitos pontos em que nós podemos aprender como devemos ser hoje a igreja do Senhor Jesus Cristo, o povo de Deus aqui na terra. E, seguindo a igreja em Antioquia, entre outros itens e entre outros ensinamentos, nós vamos fazer muito bem a obra de Deus e nós vamos glorificar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe.